galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Esse é o canal Pati Possebon, é um canal de relacionamentos, estilo de vida, autoconhecimento, onde eu compartilho com vocês um pouquinho da minha história. E hoje eu vou contar uma história bem legal pra vocês, então bora lá, fica aqui até o final que vai ser bem legal. Bom, algumas das minhas histórias são bem legais, histórias da minha vida, de como eu fui me desenvolvendo, me autoconhecendo. Outras não são tão legais assim. E hoje eu vou contar a história de como eu resolvi parar de beber. Como foi essa trajetória até finalmente zerar a bebida. Vou contar tudo pra vocês. Senta aí e pega a pipoca que vai ser babado hoje, hein? Então vamos lá. Eu comecei a beber aos 14 anos. Meu primeiro porre foi no dia do meu aniversário de 14 anos. Eu comemorava junto com umas amigas e elas me deram um copinho americano, desses copinhos de cerveja, de pinga com soda. E eu tomei esse copinho. A partir daí, a minha memória simplesmente apagou, sabe? Apagaram a luz da minha vida com esse copinho americano de pinga com soda. Era uma dosinha de pinga e completado com soda. Contei pra mim, como foi o seu primeiro porre, você lembra? Porque, gente, esse porre eu nunca mais esqueci. Foi o primeiro e foi o que ficou marcado, ficou uma memória bem viva na minha mente. Eu lembro de tomar o primeiro copo, subi a rua da minha casa. Quando eu já tava subindo pra chegar na minha casa, eu me lembro que eu já tava bêbada. E depois apagou de novo, eu me lembro eu na cama já vomitando, acordando e vomitando. E aquela sensação horrível, né? Da ressaca, gente do céu. É horrível. A partir daí, no caso eu completei 14 anos. E logo depois eu descobri que eu tava grávida. Então demorou um tempo aí, até os meus 19 anos, mais ou menos, que foi quando eu fiquei solteira, que aí eu enchi a cara mesmo, eu ia pras festas, eu comecei a beber de verdade, muita cerveja, muito destilado, muito whisky com guaraná e energético, tudo coisa que fazia muito bem, Cuba, nossa, uma delícia. E antes disso, eu só bebia uma coisinha leve, uma cervejinha em casa, sabe? Coisas leves. Mas depois desse período aí foi que eu desandei mesmo e comecei a beber. Ia pra festa, bebia mesmo, chegava no outro dia de ressaca. Eu me lembro no dia que eu saí de uma festa com um amigo meu, uma pessoa que eu tava saindo, e eu me lembro de acordar com ele parado assim na cama, me olhando, e eu falando, não sei nem o que eu tava falando com esse homem. Eu sei que apagou minha memória também. Então, era mais ou menos nesse estilo quando eu bebia. Aí eu me casei. E o meu marido também, ele gostava de beber uma bebidinha destilada. Ele não gostava de cerveja. Já eu gostava de cerveja na época que eu conheci ele. Então ele começou a beber comigo. Todo dia a gente bebia. Não todo dia, né? Mas chegou uma época do nosso casamento que ele trabalhava de dia, foi quando as crianças nasceram. O nosso casamento estava passando por umas turbulências, né? Por causa das crianças, e por causa do trabalho, e por causa da vida corrida. Então a gente encontrou refúgio na bebida. Então a partir daí começamos a beber um fardinho de cerveja por dia. Ele chegava do trabalho e eu trabalhava vendendo cosméticos na rua. Eu vendia cosméticos, lingerie, eu era mochileira, né, que fala. E ele trabalhava numa loja de departamentos. E quando ele chegava em casa, ou já tinha um fardinho de cerveja lá esperando ele, ou ele passava no mercado, que era perto do trabalho dele, e já levava um fardinho de cerveja. A partir daí já era todos os dias um fardinho de cerveja. E eu falava que eu não conseguia fazer janta sem estar com a cerveja lá, sem ter a cervejinha lá, geladinha, lá na mesa, lá me esperando. Era todo dia assim. Todo dia um fardinho de cerveja. Ali eu já achei que já tava demais. Ali já falei, nossa, todo dia um fardinho de cerveja é muito dinheiro. Se você parar pra contar na ponta do lápis, sem contar sua saúde, né? Passou um tempo, logo depois nós abrimos uma lanchonete.
a nossa lanchonete, a Pati Lanches. E lá na Pati Lanches, junto com a lanchonete que a gente alugou, tinha uma cervejeira. E aquela cervejeira a gente enchia toda semana. Toda semana não, né? Praticamente todo dia tinha que encher aquela cervejeira. E a gente comprava cerveja de distribuidoras. E as distribuidoras enviava pra gente todo dia, toda vez que comprava a cerveja, vinha uma caixa de bônus. Ou um fardinho de cerveja, ou uma caixa de litrão, ou uma caixa de 600. E era tudo cerveja boa, cerveja de puro malte, que eu amava cerveja puro malte. Então, aquelas cervejas bônus que vinha, que era pra gente ganhar dinheiro, a gente fazia o quê? Bebia. E bebia. E bebia. Eu amava, né? Amava, assim, tomar cerveja de graça. Praticamente de graça. Que a distribuidora dava pra gente. Aí, o que aconteceu? A gente começava a beber de dia, à tarde e à noite. Varava a noite bebendo. E bebia de novo no outro dia pra curar a ressaca. Aquela cervejeira, com aquela cerveja nevando lá. Sabe quando você abre a cerveja que ela tá por fora, tá branca? Olha, a boca enche d'água. Não enche mais, né? Mas já enchia bastante. Quando eu via que aquela cerveja tava nevando, ai, tô com sede, tô com ressaca, vou curar a ressaca. Começava de novo. Aí começava o ciclo de novo. Abria uma cerveja pra curar a ressaca, depois abria mais uma, depois abria mais uma. Aí a gente já não tomava mais um fardinho de cerveja latinha. A gente tomava, era de caixa de litrão. Era praticamente 4 caixas de litrão, 5 caixas de litrão nas semanas. Eu e ele. Isso era pouco, viu? 5 caixas de litrão era pouco. No decorrer dos anos, a gente foi tomando mais, e virando a noite. E começava de manhã e parava só no outro dia de manhã. Era assim a minha vida. Nesse período aí, eu não tinha tempo para marido, eu não tinha tempo, na verdade, eu não tinha coragem para marido, não tinha coragem para trabalhar, não tinha coragem para olhar as crianças, eu não tinha coragem para levantar para fazer comida, não tinha coragem para nada. Eu só fazia beber e dormir. Nem comer eu não comia, porque eu só bebia. Quem bebe sabe que pra beber não come, que é pra beber, né? Prioridade é da cachaça. Então eu não comia, eu não tinha coragem de levantar da cama. Tinha dia, era 4 horas da tarde, eu acordar com o meu marido limpando o quarto, que meu marido sempre foi uma pessoa mais ativa do que eu, assim, pra parte de limpeza de casa. Ele sempre gostou muito de limpeza. Então eu acordava com ele já limpando a casa, enquanto eu ainda estava abrindo os olhos da madrugada que a gente passou junto. Aquilo me enchia de vergonha. Eu ficava morrendo de vergonha, ficava frustrada por não conseguir ajudar ele no serviço de casa, porque eu não tinha coragem, gente. O meu corpo simplesmente não reagia. Eu não conseguia levantar, eu não conseguia abrir o olho. E quando eu ia levantar, já era bem tarde. Então, era o Fernando que estava sendo pai, a dona de casa, o empreendedor. Eu não tinha coragem de ajudar ele pra nada. Porque eu levantava de ressaca, daquela que não dava pra abrir o olho. Era aquelas ressaca pesadas, sabe? Até que, de tanta gente beber desse jeito e ter essa vida desregrada, eu percebi que aquilo não tava me fazendo muito bem, sabe? Eu tava ficando com uma ressaca moral. Ressaca de verdade e ressaca moral. E comecei a sentir uma dor também do meu lado esquerdo, do meu lado direito, aqui embaixo da minha costela. Toda vez que eu me abaixava para fazer algum esforço, aquele caroço apertava assim na minha costela e doía muito. Era uma dor insuportável, doía muito. E durante o dia ficava aquela dorzinha latente, que vai doendo devagarzinho. E depois de uns dias eu tive uma infecção de urina e eu precisei ser hospitalizada. Fiquei uma noite lá no hospital e fiz todos os exames que precisava e disse pra médica que eu tava sentindo essa dor. Então ela pediu um ultrassom e no ultrassom deu que eu estava com o meu fígado totalmente comprometido. Estava já no grau 3, que já estava virando, que já é, né, esteatose hepática ou fibrose. E que ela me disse que eu tinha que emagrecer. Ela não disse, você tem que parar de beber, porque ela não sabia dos meus hábitos. Mas ela disse, você tem que emagrecer.
Porque se você continuar desse jeito, engordando, na época eu tinha 76 quilos, eu tinha chego até os 79 quilos. E se eu continuasse daquele jeito, ia virar uma cirrose. Então eu tinha que parar de beber, consequentemente emagrecer e comer direito, né? Eu tinha que mudar os meus hábitos, mudar uma coisa, a bebida, por uma comida boa, por uma alimentação, por exercício. Eu tinha que mudar. Eu tinha que mudar quem eu era, os meus hábitos, e eu não sabia como fazer isso. Como que eu vou fazer isso? Eu trabalhava dentro de uma lanchonete, cervejeira lá trincando. Os lanches que a gente fazia, quando ele fazia aqueles lanches, vinha aquele cheiro gostoso de lanche no meu nariz, bacon, carne industrializada, ou seja, eu só comia isso, gente. A minha vida era beber e comer lanche, comer porcaria. Porçãozinha de batata frita, lanchinho de bacon, presunto, muito queijo, muito salame, só coisa legal. Então eu resolvi parar de beber, né? Tinha que parar. Só que meu marido continuou. Meu marido não parou, não. Ele não olhou pra mim e falou, não, Preta, dessa vez eu vou com você. Não, ele não ligou. Ele falou, eu vou beber. Ele não parou, ele continuou. Só que aquilo, eu consegui diminuir e não parar de vez. Eu ficava dias e dias sem beber. Tipo 2, 3... Eu ficava até uma semana sem beber. Eu me lembro no começo. Só que quando a gente saía à noite, eu bebia tudo aquilo que eu não tinha bebido durante a semana. Eu bebia tudo de novo. Ou seja, eu bebia pra semana. E comia mesmo, pra semana. Então aquilo não tava me ajudando muito. Só que mesmo assim, eu consegui emagrecer. Porque eu consegui dar uma cortadinha nos lanches que eu comia. Mesmo assim, eu emagreci um pouquinho. As pessoas começaram a perguntar, o que foi que você fez, Patrícia? Eu falava, cortei algumas coisas, diminuí a bebida, porque realmente eu tinha diminuído, porque eu bebia todo dia. Lembra que era uma caixa de litrão? Às vezes por dia, às vezes mais de uma por dia, né? Pra quem bebia tudo isso, ficar uma semana sem beber, é praticamente cortar a bebida. Quando a gente saía à noite, a gente bebia muito, e quando eu voltava pra casa, geralmente a gente voltava brigando. Nós não éramos um casal de briga. A gente nunca foi um casal de brigar, de ficar gritando com o outro, ficar se agredindo. A gente sempre prezou o respeito nas brigas, na vida, tudo. E nesse período em que eu estava tentando parar de beber, quando a gente chegava em casa, era muita briga, era muita gritaria, era muito choro, as crianças dormiam no quarto do lado, eles acordavam com a gente discutindo, brigando. Então toda vez que a gente saía, voltava brigando. Era muito chato isso. Isso já me acendeu um sinal de alerta, porque eu não gosto de briga, por causa dos outros relacionamentos que eu já tive. Então quando começa muita briga, muita discussão, já me acende um sinalzinho aqui. E foi o que aconteceu. Eu já tinha pensado, eu tenho que parar de beber. Primeiro pela minha saúde, e segundo que agora isso está afetando o meu casamento. E é uma coisa que eu prezo muito, é o meu casamento. E dessa vez eu tinha que salvar meu casamento. E foi esse fato determinante que me ajudou a parar de beber. Só que foi difícil. Foi difícil. Não foi fácil, não. Eu tive que ir tirando a bebida devagar da minha vida, para que o meu relacionamento desse certo e que a minha saúde voltasse ao normal. Até que teve um dia que nós saímos, bebemos o dia inteiro na lanchonete, e aí a gente resolveu sair à noite. E sentamos numa mesa que tinha 6 pessoas, e nós tomamos 6 torres de chopp. Cada um tomou uma torre, fora que a gente já tinha bebido em casa, eu e meu marido. Então eu fiquei muito louca. Muito mesmo. Passamos a noite bebendo. Quando eu cheguei em casa, chegamos por volta de 6 da manhã, a gente começou uma briga do nada, de repente, uma briga que eu nem sei por quê, porque a gente tinha chegado em casa bem. Chegamos em casa, começamos a discutir. E eu me lembro que ele deu as costas pra mim no meio da discussão. Eu já tava deitada na cama, ele deitou na cama pra dormir.
Eu levantei da cama e fui ao banheiro. Eu me lembro dessa parte. E o banheiro é dentro do meu quarto. Eu fui ao banheiro. Quando eu vi que eu tava discutindo sozinha, eu saí do banheiro e fui lá na cama e dei um tapa nas costas dele, entre a bunda e a costa aqui, na picanha aqui. Aqui ele fala que é picanha. E ficou a marca dos meus dedos. Eu bati assim, sabe? Quando você vai assim, você se joga e joga a mão. Foi o que eu fiz. Pra que eu fiz isso? Esse homem levantou da cama, brabo, bem brabo, e começou a gritar comigo. Me encurralou lá dentro do banheiro, que ele saiu da cama, já me pegou, já me jogou lá dentro do banheiro. Aí eu acordei, né? Falei, que merda que eu fiz. Aí eu acordei e fiquei quieta. Aí eu não falei mais nada, porque eu, né? Tinha acordado, né? Acorda, Patrícia. Foi bem isso que aconteceu. Aí ele gritou, ele esperneou, ele falou que eu tinha batido nele, que ele nunca tinha feito isso comigo, que eu tava louca, que isso não ia dar certo, que ele ia embora, que o nosso casamento tinha acabado. E isso foi na semana do nosso casamento. Nós íamos completar 17 anos, e a gente já tava com a festa marcada, a gente já tava com os amigos convidados, já tava com a edícula, tudo certinho, tudo certinho. Nosso casamento era dia 10, a gente brigou no dia 7. Ele saiu de casa, falou que ia embora, que não ia voltar mais, que não sei o quê. Aí eu já liguei pras amigas, tudo, já liguei pros convidados, tudo, já desmarquei a festa. E fiquei o dia inteiro na cama chorando, arrependida, pensando naquilo que eu tinha feito. Que eu tinha feito uma coisa muito errada, né, gente? Só que eu fiquei cega, de novo. E não foi a primeira vez que isso aconteceu comigo, não, tá? Já tinha acontecido antes. Aí desmarquei tudo. Horas depois ele voltou pra casa, chorando muito, desesperado, dizendo que eu tinha acabado com a vida dele, que aquilo nunca tinha acontecido com ele, nunca tinha acontecido, que ele não esperava que aquilo acontecesse com a gente. Então eu decidi que daquele dia em diante eu nunca mais ia beber, porque eu não queria mais ver meu marido daquele jeito. Ele tava jogado no chão, gente, desesperado. Porque eu tinha feito uma coisa muito errada, né? Se fosse comigo, eu não ia gostar dele ter feito aquilo. Então ele tinha razão de não estar se sentindo bem e de querer terminar tudo comigo. Então a partir daquele dia eu resolvi que eu não bebia mais, independente dele ficar em casa ou não, eu não ia mais beber. Parei durante 6 meses, eu só bebia cerveja sem álcool. Ele ainda bebia ali na minha frente. Eu cortei algumas coisas, entendeu? Eu não tinha vontade de beber com ele. Eu cortei as amizades, eu cortei de sair à noite, eu cortei os grupinhos de WhatsApp que eu tinha, que as meninas só postavam bebida, festa, essas coisas, eu cortei tudo. Eu cortei de ficar de madrugada lá no bar mesmo, que às vezes eu não saía, mas ficava lá na lanchonete, que a lanchonete era na garagem da minha casa. Então eu não saía, mas tinha ali bebida. Então eu cortei de ficar ali. Eu quase não ficava lá fora, mas eu ficava só dentro de casa. Foquei nos estudos, comecei a fazer uma terapia com uma reikiana, uma terapia reiki. Me tornei reikiana para me ajudar nesse processo. E eu acredito que algo espiritual me ajudou muito nesse processo. Porque eu não sentia vontade nenhuma de beber. Nenhuma. Cortou zero a vontade de beber. Até que eu comecei a beber vinho. Aí, mas o vinho era vinho seco. E o vinho seco, chega uma hora que você empapuça. Então eu não fico mais embriagada. Entendeu? Eu ficava alegre, mas chegava uma hora que eu parava de beber, bebia uma tacinha, 2 tacinhas. Então eu fui diminuindo, até que eu cortei zero. Não bebo mais. Ele ainda não, ele ainda bebe e ele ainda toma uma cervejinha, mas diminuiu drasticamente. Gente, a gente gastava só de cerveja, só em bebida alcoólica, mais de 3 mil reais no mês. Porque era eu e ele. E era bebida, era saidinha. A gente não fumava, graças a Deus a gente não tinha vício de fumar. Não temos o vício de fumar. Mas era a bebida, era sair, era 200, 300. A gente não tinha
dó de gastar na noitada, quando a gente saía. A gente também não tinha dó de comprar uma cerveja pra nós tomar. E a gente não tomava cerveja mais barata. A gente gostava de tomar mais cara. A gente não gostava de tomar cerveja mais barata. Por quê? Porque a gente tinha dinheiro pra tomar aquela cerveja. E quando eu paro pra pensar no tanto de dinheiro que eu gastei, no tanto de saúde que eu perdi, no tanto que... No que aquilo podia se transformar, eu não sei, poderia ter sido bem pior. Eu podia estar com uma cirrose hoje, se não fosse aquela infecção na urina. Eu pesava eu cheguei a pesar 79 quilos. Na época que eu comecei a parar de beber, eu tava com 76. Eu emagreci 12 quilos depois que eu parei de beber. E o meu marido, 20. Hoje a gente tem disposição para ir na praia, a gente tem disposição para levantar cedo. Hoje a gente tem disposição para cuidar da nossa casa, para trabalhar, para ir para a praia com as nossas crianças. Hoje a nossa vida é outra. A gente tem hábitos saudáveis, a gente come, a gente faz caminhada, a gente começou a fazer exercício. Então, a gente mudou da água pro vinho. O nosso casamento hoje é muito bom, é saudável, é gostoso. Mudamos até de casa. Abandonamos a lanchonete, abandonei a bebida, abandonei a lanchonete, abandonei os lanchinhos, abandonei a vida sedentária, emagreci e o dinheiro vai entrando. Eu comecei a viajar mais, eu comecei a passear mais com os meus filhos, ir a restaurantes mais caros, mais chiques, que a gente queria ir a lugares um pouquinho mais longe com as crianças, então a minha vida financeira também mudou. E o que eu quero passar para você hoje é que se eu mudei, com aquele monte de gatilhos que eu tinha lá na minha casa, eu tinha muitos gatilhos, aquela cervejeira com aquela cerveja nevando lá, todo dia, eu parei de beber, eu trabalhava lá ainda. Nós ficamos lá até depois que eu parei de beber, até mudar pra cá, pra Itanhaém, a gente ficou lá 1 ano. E eu não bebia mais. Então se eu conseguir, você também consegue. Você pode. O primeiro passo para você conseguir algo na sua vida é você tomar a decisão. Qual é a decisão que você vai tomar hoje? Não tenha medo de tomar uma decisão e errar com ela. Eu erro até hoje. Às vezes eu me sinto fraca. Às vezes eu sinto vontade de sair por aí, tomar uma, encher a cara. Às vezes eu tenho raiva. Às vezes eu me sinto angustiada. Eu erro. Mas existem motivos maiores que não me deixam cair de novo nessa tentação. Eu aprendo que todos os dias eu sou uma pessoa diferente da que eu fui ontem. Eu aprendo que todos os dias eu aprendo com os meus erros. Todo dia é só mais um dia de sobriedade. Todo dia é só mais um dia. Então eu vou vivendo um dia de cada vez, com o pé no meu propósito, com o pé no que eu realmente quero. Que a vida, ela não espera por você. Você é que tem que dar um passo atrás do outro e acreditar no seu sonho, acreditar em quem você é e não deixar que o medo te paralise. Não deixa ele paralisar você, não deixa ele te segurar. Compartilha aqui comigo a sua história. Eu quero saber de você. Se você tá passando por isso hoje, se você tá querendo parar de beber, não fica sozinho. Compartilha aqui. Tem alguém aqui que com certeza tá tentando da mesma maneira que você está. Então você vai ter aqui uma rede de apoio, alguém para te dar uma palavra. Você vai ter a mim, que posso muito te ajudar. Então, nesse momento, se você tá precisando de ajuda, fala aqui comigo, conversa comigo. Quem sabe eu posso te dar um apoio, né? Gostou do vídeo, gente? Compartilha com um amigo que tá precisando ouvir que desse furacão que foi a minha vida. Ixi, tem muita história aí nesse meio com bebida, viu? Desse furacão que foi a minha vida, eu consegui parar, então você também consegue. É só você querer, é só você tomar a decisão. A decisão é o primeiro passo. Ok? Muito obrigada por me assistir até aqui e tchau!